Olá! Neste trabalho realizado para a disciplina de Operações Unitárias 2, ministrado pelo professor Paulo Olive, o nosso grupo vai abordar alguns fundamentos gerais sobre as operações de absorção e desorção. Nosso grupo é composto por mim, João Guilherme, Tiago Manuel e Yuri Suzuki. Nessa apresentação serão discutidos os seguintes tópicos: uma breve introdução, abordando o conceito das operações, seleção do solvente, os equipamentos utilizados, o equilíbrio de fases, alguns parâmetros importantes na escolha da operação e um exemplo de aplicação. Antes de tudo, é importante a gente definir o que se trata cada um desses processos. Quando se fala sobre absorção, nós estamos falando da questão de tratar uma amostra gasosa, principalmente os componentes do ar atmosférico, que é de grande importância para o setor industrial. Antes de tudo, definimos então o que se trata cada um desses processos. Quando nós falamos sobre absorção, nós estamos falando da questão de tratar uma amostra gasosa, principalmente os componentes do ar atmosférico, que é importante para o setor da indústria. Remover venenos catalíticos antes dessa amostra, por exemplo, ela entrar em um reator, remover impurezas, contaminantes no geral. Por isso, desde já deixamos bem claro que é muito importante trabalhar com sistemas fechados, a fim de também de se recuperar um produto valioso. É lógico, não é uma operação que se limita somente à questão de recuperação, mas como nós vamos trazer um exemplo no final, é muito utilizado para a produção, por exemplo, de ácidos. A absorção, então, ela consiste numa operação unitária, onde um ou mais componentes, no caso serão os absorvados, de uma mistura gasosa, eles são separados por meio de um líquido, o absorvente, ou o solvente, no qual são solúveis. E a desorção, ela se diz respeito ao inverso da absorção, porque tem sim o interesse de eliminar o contaminante, só que aqui a amostra não é um gás, ela é uma amostra líquida, no qual o gás ele se encontra dissolvido então nessa amostra líquida, e nós queremos eliminar esse componente gasoso. Usa-se muito um acoplamento dessas duas operações, só que após a absorção, não é necessariamente vantajoso utilizar a absorção em todos os casos. Às vezes uma destilação, uma extração líquido-líquido possa ser mais vantajosa. E para isso é preciso que ambas essas operações elas se baseiem em uma afinidade com um certo solvente, que no caso da absorção nós temos aqui um solvente líquido e na desorção um solvente gasoso. No geral, nós temos então que a desorção é um processo inverso, onde o componente dissolvido no líquido ele passa para a fase gasosa através do contato de um outro gás pela fase líquida. Definindo alguns termos, nós temos que o soluto ele é o componente que vai mudar de fase. No caso, o soluto ele vai estar presente na nossa corrente gasosa que vai entrar na coluna de absorção. E essa corrente gasosa, então, ela vai ser composta pelo gás soluto e pelo gás de transporte, ou seja, é toda a nossa amostra. E ali né, nós vamos ter o gás, no caso que nós queremos separar, e o gás que nós chamamos da impureza. E a corrente líquida, ela é composta pelo solvente e pelo soluto que saem na parte inferior da coluna de absorção. Aqui nesse exemplo, nós temos então um acoplamento dessas duas operações no tratamento do gás contaminado com dióxido de carbono. Nós temos aqui que a amostra gasosa ela entra pela coluna de absorção aqui pelo lado inferior esquerdo. E nessa região, o fluxo ele é de contracorrente nas duas colunas. Por quê? O gás ele vem do prato de fundo, enquanto que o líquido, o solvente, ele vai entrar pelo topo da coluna por ação da gravidade, ele vai então descer pela coluna e vai entrar em contato com a amostra gasosa. Como já foi mencionado, o sistema fechado ele é muito importante, porque depois não é simplesmente liberar o gás tratado para a atmosfera, e isso não seria viável e não haveria sentido o tratamento. Então, nesse caso, é importante o sistema fechado para que o gás tratado ele seja recuperado e não volte para o ar atmosférico. E aqui no fundo da coluna vai sair o solvente mais o soluto, que agora eles vão ser levados para outra coluna, que é a coluna de desorção. Aqui essa amostra líquida ela vai entrar pelo topo e novamente o gás ele vai entrar pelo fundo. Nesse gás, o gás de desabsorção. Após o contato do gás com o líquido, assim então tiramos o gás, o qual se deseja remover, do solvente. Nesse caso aqui, nós estamos removendo o dióxido de carbono gasoso, pelo efeito do aumento da temperatura, nós volatilizamos esse gás e ele sai novamente
a questão de se trabalhar com um sistema fechado para esse gás não simplesmente ir para a atmosfera, porque ele é um gás poluente. E no fundo da coluna, nós temos a recuperação do solvente que retorna para a coluna de absorção para ser utilizado novamente. Para a escolha de um solvente, a natureza desse solvente deve ser considerada, como se o solvente é estável, ele não deve ser corrosivo, ele não deve ser tóxico, de preferência, ele deve ter uma baixa viscosidade e uma baixa volatilidade. A solubilidade do soluto no solvente, ela pode ocorrer de duas formas, ou por interações, sendo o soluto apolar e o solvente apolar, ou a partir de um soluto polar e um solvente polar. Isso daí seria as interações químicas entre eles. Então, neste caso, seria a partir de um líquido não reativo. Ou a partir de um líquido reativo, no qual há uma reação rápida entre o soluto e o solvente. Essa reação ela deve ser rápida, pois, caso contrário, levaria muito tempo para ela ocorrer e não daria tempo para que o soluto reagisse com o solvente dentro da coluna de absorção. Agora eu vou falar sobre os equipamentos que nós utilizamos. Eles são utilizados no processo são colunas de absorção, onde vai ser feita essa separação. As colunas são grandes tonéis, onde vai ser passado o líquido e o gás, onde vai ter esse fluxo contra a corrente. Primeiro eu vou falar sobre as colunas recheadas. As colunas recheadas são as mais utilizadas no processo. Essas e as colunas de pratos. Ela é mais utilizada principalmente por conta do seu baixo custo e por conta que ela preferencia uma maior área de contato entre o gás e o líquido. Ela se baseia num tonel, onde ele é recheado por pacotes aleatórios ou estruturados, que é fechado nos dois cantos, em cima e embaixo, sendo o líquido entrando por cima e o gás entrando por baixo. Assim, eles se cruzam dentro entre os recheios. São utilizados muito na destilação. E, como dito anteriormente, ele é muito utilizado por conta do maior de contato. Por conta dos pacotes, eles facilitam o maior contato entre o gás e o líquido, facilitando assim esse transporte, facilitando a transferência de massa. Agora sobre a coluna de pratos. Como eu disse anteriormente, ela é a segunda mais utilizada. Apesar de também ser a segunda mais utilizada, ela não é muito utilizada para adsorção e dessorção em si. Ela é muito mais utilizada no processo de destilação. E ela se baseia em uma coluna também, onde são utilizados pratos que possuem furos, que possuem orifícios. Nesses orifícios vão ser passado gás. Assim como anteriormente, o líquido entra por cima e o gás entra por baixo, seguindo o esquema apresentado. Nesses orifícios, os gases espaço, com uma pressão maior do que a do líquido, assim borbulhando, aumentando assim a área de contato e a transferência de massas entre o líquido e o gás. Por conta da alta pressão do gás em relação ao líquido, isso impede que o líquido entre pelos orifícios e acabe caindo, passando para estágios menores. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as colunas de spray. A coluna de spray, semelhante às outras, é um tonel também, onde o líquido vai entrar por cima e o vapor vai entrar por baixo, o gás. Só que ao contrário dos anteriores, o líquido ele vai entrar em forma de aerossol. Ele vai entrar por sprints que vão ser dispensados a pequenas partículas desse líquido, que assim vai entrar em contato com o gás, ocorrendo assim a transferência de massa. Esse tipo de processo ele é feito para solutos que sejam mais solúveis no líquido. Também esse tipo de processo ele apresenta uma baixa queda de pressão em relação ao vapor que está saindo. Agora sobre o último tipo de coluna, é a coluna de barburamento. Ela é semelhante ao anterior, só que em vez do líquido entrar em forma de aerossol, nesse tipo de coluna, a coluna é recheada com o líquido e o vapor que vai entrar em formas de bolhas. Ele vai ser borbulhado durante todo o comprimento da coluna. E esse tipo de coluna ele se difere do anterior no quesito que, como o anterior era feito para solutos que sejam mais solúveis no líquido, nesse tipo de coluna, o soluto tem que ser menos solúvel no líquido. E também nesse tipo de coluna, o vapor que vai sair tem uma maior queda de pressão em relação ao vapor que entra. Bom, agora falando sobre pratos, alguns tipos são utilizados. O primeiro e mais utilizado é o prato perfurado. Nesse tipo de prato, o movimento entre o líquido e o gás ele é ocasionado pelo equilíbrio de pressões entre a fase líquida e a fase gasosa. Quando a fase gasosa ela é maior do que a pressão na fase líquida, ocorre o borbulhamento do gás no líquido e a absorção deste no solvente. Para esse tipo de prato, temos algumas vantagens e algumas desvantagens. Entre as vantagens é que ele tem um bom desempenho, ele tem uma boa flexibilidade operacional e ele também tem um baixo custo.
Já sobre algumas desvantagens, temos a baixa capacidade, ou seja, temos que ter um volume de gás não tão alto quanto seria desejável, dependendo do processo. Temos uma elevada perda de carga e temos menor flexibilidade em relação a outros tipos. Agora, falando sobre o segundo tipo mais utilizado de prato, o movimento ocorre a partir de válvulas que elas se abrem e fecham dependendo do fluxo de gás. Se o fluxo de gás é baixo, as válvulas se permanecem fechadas. E quando esse fluxo aumenta, elas se abrem, permitindo com que o gás passe pelo solvente líquido. Tem desvantagens? Temos uma boa eficiência, melhor do que o prato perfurado. Temos uma maior flexibilidade operacional em relação ao primeiro tipo de prato. E também temos algumas desvantagens. A primeira é que ele também tem uma baixa capacidade, assim como o prato perfurado, e temos uma elevada perda de carga, assim também como no primeiro tipo. Porém, ele tem um alto custo em relação ao prato perfurado. Além das colunas que utilizam pratos, temos as colunas que utilizam recheios. Como o Thiago já disse anteriormente, alguns tipos de recheio, como os recheios aleatórios e os recheios estruturados. Os recheios, em relação aos pratos, eles têm uma maior área superficial por unidade de volume. Isso faz com que eles tenham uma menor perda de carga e uma maior eficiência. A desvantagem em relação aos pratos é em relação à limpeza, pois exige uma alta qualidade da corrente líquida, pois caso contrário, haveriam muitas partículas presas ao sistema, dificultando sua limpeza. Os recheios aleatórios, eles podem ser fabricados em 3 materiais diferentes: cerâmica, metal ou plástico. A desvantagem deles é que eles são mais frágeis, portanto, se não manuseados corretamente, podem quebrar ou amassar. E também, dependendo da altura do leito, teremos uma alta pressão sobre as peças que estão mais ao fundo da coluna. E isso daí ocasionaria alguns danos, como peças de metal amassada, diminuindo sua eficiência, ou quebra do material cerâmico. Já os estruturados, eles sempre são fabricados em metal, podendo ser em cobre ou aço inoxidável. Eles têm uma alta capacidade e eficiência, assim como os aleatórios, porém, eles não se deterioram. Isso é a principal vantagem em relação aos recheios aleatórios. Outro fato sobre os recheios estruturados é que eles requerem uma elevada taxa de líquido no sistema, pois para ter uma alta eficiência, o ideal é que todas as lâminas, todas as partes do recheio estruturado estejam cobertas por uma fina camada de solvente. Para avaliar a eficiência da transferência de massa pelo recheio, os fornecedores de recheios utilizam um parâmetro chamado de altura da unidade de troca de massa. Este parâmetro, representado pela letra H, pode ser calculado a partir dessa equação, onde PI é a pressão parcial do vapor do componente absorvido, QGA é o coeficiente de troca de massa, NA é o fluxo molar do componente A, e o Y é a fração molar logarítmica média. Se observarmos principalmente as variáveis NA, ou seja, o fluxo molar do componente A, e o QGA, que é o coeficiente de troca de massa, podemos observar que, quanto maior for o fluxo molar de A que passar pelo recheio, maior será o valor de H, ou seja, a altura da unidade de troca de massa. E, quanto maior for o coeficiente de troca de massa, menor será o valor de H. Dessa forma, pode-se concluir que, quanto maior for o fluxo do gás pelo recheio, menos eficiente é a coluna. Ou seja, a maior fração da fase gasosa é capaz de passar pelo recheio. E, quanto maior for o coeficiente de troca de massa, mais eficiente é a coluna e, portanto, menor é a altura da unidade de troca de massa. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o equilíbrio de fases. Quando temos um sistema onde há um gás em contato com o líquido, no qual um dos componentes é solúvel, observamos uma modificação na composição do soluto no líquido, até atingir um valor de equilíbrio, denominado solubilidade máxima do soluto no líquido. A solubilidade é influenciada por diversas condições, como temperatura e pressão,
Ao aumentarmos a solubilidade, modificamos a fração do soluto no líquido. Esse comportamento ele pode ser representado pela lei de Raoult, onde temos PI, que é igual a PV vezes X, sendo PI a pressão parcial, que é igual a PV, que é a pressão de vapor, vezes X, que é a fração molar do soluto no líquido. Utilizando diferentes valores de pressão de vapor e de fração molar, nós podemos construir um gráfico que representam essas curvas de equilíbrio, denominadas curvas de equilíbrio, como apresentadas ao lado. Bom, analisando a influência da temperatura e da pressão nas duas operações, nós temos aqui dois fatores. O primeiro é o fator de absorção, e logo em seguida eu vou falar um pouquinho sobre o fator de desorção. O fator de absorção, ele é dado por A, e através dessa equação, para essa relação, ele nos permite mensurar o número de estágios que são necessários durante a operação. É importante aqui destacar que quanto maior for esse valor de A, ou seja, quanto maior for esse fator de absorção, menor vai ser o número de estágios. E isso vai implicar em aspectos, por exemplo, como menor custo, menor tempo de processo, o que para uma indústria é de grande importância. Os fatores dessa relação, eles nos dizem que o fator de absorção ele precisa ser um valor alto. Porém, como que eu posso mexer nessa equação a fim de manter esse fator de absorção alto? Onde nós temos aqui que L é a vazão do líquido, no caso do solvente, esse K é a constante de equilíbrio e esse G é a vazão do gás. Dessa forma, como nós temos ali que pela equação o G ele não pode ser alterado porque é a corrente gasosa que nós estamos tratando, nós podemos então mexer na constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio ela é dada pela seguinte fórmula, onde nós temos um gama, que é o coeficiente de atividade líquida, multiplicado por uma pressão saturada, dividido pela pressão parcial final. No caso, essa relação ela nos diz que a constante de equilíbrio ela vai crescer de uma forma exponencial com o aumento da temperatura e ela vai diminuir, ou seja, ela é inversamente proporcional à pressão. Nesse caso, as condições para diminuir o número de estágios, ou seja, para aumentar o fator de absorção, o A, seria diminuir a temperatura e aumentar a pressão, fazendo então com que a constante de equilíbrio ela caia. E nesse caso, o que é totalmente concordante, porque o que está acontecendo? No processo de absorção, é preciso diminuir a temperatura a fim de que a amostra gasosa ela se condense e o componente a qual se deseja remover, então, ele se dissolva no solvente, no líquido, e teremos então o gás tratado, que sai no topo da coluna. Em termos econômicos, atribuiu-se então um valor ótimo de A sendo 1,4, porque A ele precisa ser um valor maior que 1 para que de fato ocorra uma separação entre os componentes. Ele precisa ser um valor entre 1,25 e 2, e um valor ótimo seria 1,4. Dessa forma, nós vamos operar então com menores valores de L, que seria, de acordo com a equação, a vazão do líquido, no caso a vazão do solvente. Desse modo, opera-se então com valores menores de L, ou seja, opera-se com a vazão menor. Conseguimos então mexer não somente na constante de equilíbrio, como também na vazão do líquido. E assim, pode-se operar também com diâmetros menores. Diminui-se então o valor de D. Logo, temos menores estágios. Logo, temos um número menor de estágios, aumentando o fator de absorção. Se existe o fator de absorção, como já mencionado, também existe o fator de desorção. Como o processo é exatamente o inverso, nós temos aqui então que esse fator de desorção dado por S é 1 sobre A, ou o inverso do fator de absorção. Aqui o que está acontecendo? Nós temos que uma corrente líquida que saiu da coluna de absorção e ela precisa então entrar em contato com uma corrente gasosa e é preciso altas temperaturas e baixas pressões. No topo da coluna vai sair o soluto na sua fase gasosa e ao fundo vai permanecer o solvente. No caso, esse solvente agora ele vai estar pobre nesse soluto. Nós conseguimos então reutilizar esse solvente, como já foi mencionado. Então, as condições para você trabalhar no processo de desorção seria aumentar a temperatura e diminuir a pressão, conseguindo assim um número de estágios menor. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os parâmetros que são necessários para o projeto da coluna. O projeto da coluna vai ser determinado por diversos parâmetros, entre eles a extensão de separação, o tempo de contato entre as fases, a queda de pressão e a demanda energética. Em relação à extensão, é necessário saber as condições de equilíbrio que vão ser necessárias para realizar a separação do soluto desejado, por conta que
A porcentagem de soluto que nós desejamos separar, remover, vai influenciar diretamente o preço, uma vez que é mais barato remover 90% do produto do que remover 99%, pois há um aumento do preço em 2 vezes. Assim como também é mais fácil remover 99% do soluto do que remover 99,9%, e assim por diante. Em relação ao tempo de contato. O tempo de contato entre as fases vai depender diretamente da transferência de massa no processo, o quão eficiente é essa transferência de massas. Em relação à queda de pressão, isso vai determinar diretamente o diâmetro que vai ser necessário da coluna. E sobre as demandas energéticas, vão determinar os equipamentos que vão ser necessários, as bombas de pressão, bombagem de fluidos, a dispersão de líquidos e a dispersão de gases, utilizando de bombas de pressão e outros equipamentos. Bom, um outro fator a ser determinado é o número de estágios teóricos. Para se determinar isto, é muito parecido com o número de estágios teóricos na destilação, no qual a gente obtém uma curva de equilíbrio, que é o equilíbrio entre o soluto na fase líquida e o soluto na fase gasosa, ou seja, as frações molares na fase líquida e a fração molar na fase gasosa, e também uma linha de operação. Essa linha de operação, para generalizar, são obtidos 2 pontos, o ponto de fundo e o ponto de topo. Ela é determinada pela equação em que se utiliza a fração molar que está no estágio de saída menos a fração molar no estágio de entrada. Isso sobre a fração molar na fase gasosa e a fração molar na fase líquida, que é determinado por y e x, respectivamente. Com a linha de operação e a curva de equilíbrio determinadas, utilizamos a técnica que desenhamos uma linha horizontal e uma linha vertical, saindo da curva de equilíbrio, chegando à linha de operação e depois uma linha vertical da linha de operação até a curva de equilíbrio. Fazemos isso até o final e determinamos o número de estágios teóricos a partir do número de vértices obtidos. A partir do número de estágios teóricos, podemos obter o número de estágios reais. A diferença é que, no estágio real, o equilíbrio não é total, ou seja, a fração molar do soluto na fase gasosa, ela não é a máxima que poderia ser obtida teoricamente. E para isso, devemos determinar a eficiência do sistema, ou seja, utilizar o fluxo de gás entre um estágio e o próximo, dividido pelo fluxo de gás entre o estágio e o próximo, só que com a diferença que utilizamos a variável yn asterístico. Essa variável, ela se refere à fração molar que o soluto teria na fase gasosa caso ele obtesse a saturação máxima. Com essa fração, obtemos a eficiência. E após obter o valor da eficiência, dividimos o valor do número de estágios teóricos sobre a eficiência. E com isso, obtemos o número de estágios reais do sistema. Sabendo que a eficiência ela é menor que 1, vamos ter que o número de estágios reais ela é, na realidade, maior do que o número de estágios teóricos. E a eficiência global do sistema ela é dada pela relação entre o número de estágios reais sobre o número de estágios teóricos. Assim, quanto maior o número de estágios reais em relação ao número de estágios teóricos, maior a eficiência. E por último, vamos dar um exemplo prático sobre como são utilizados esses processos. O exemplo que nós vamos dar é sobre a síntese do ácido nítrico, o HNO3. Ele é produzido em grandes escalas, principalmente para o setor de fertilizante e para o setor de explosivos. O processo de produção em si ele se baseia em duas etapas. A primeira etapa é a oxidação da amônia em NO, e a segunda é a oxidação desse NO e a absorção do NO2. Então, na primeira etapa, nós temos a amônia, que é junto com ar, que é levado a uma câmara onde vai ser realizada a sua queima, apresentado pela primeira equação, onde vai ser realizada a queima dessa amônia produzindo NO e água. Esse NO e água é levado a uma câmara de resfriamento, onde vai ser resfriada, levado a uma primeira câmara de absorção. Nessa câmara, ele vai ser borbulhado uma solução de ácido nítrico diluído, realizando assim a sua oxidação, a oxidação do NO a NO2. Então, após passar pela primeira coluna, o NO2 vai ser levado a uma segunda coluna, onde vai entrar em contato com água, ao invés de ácido nítrico diluído. Reagindo com a água, vai produzir um ácido nítrico,
junto com água que vai ser levado para um segundo processo, vai ser levado para ser comercializado, e vai produzir também NO, que vai ser levado ao começo, vai ser reprocessado, sendo levado assim ao início do processo. E com isso, encerramos a apresentação. Aqui estão as referências que nós utilizamos.